Muito bom dia, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Faz tempo que nós estamos falando que foi-se embora o ano, né? Agora foi mesmo. E eu espero que você esteja bem e que bem esteja sua casa. A palavra que vamos compartilhar hoje está no Salmo 93, no versículo 5, diz assim: Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Vamos lá. O, o livro dos Salmos, ele é feito para a gente ler em voz alta. Ah, o Salmo ele tem um poder curativo, um poder criador, um poder de louvor. Tanto que a palavra fala para a gente estar se comunicando com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Então, você pode ler o salmo como ele se apresenta, pode ler colocando o personagem na primeira pessoa, né? E se colocando no lugar do personagem e tal. E ele tem uma eficácia muito legal. E ele tem certas mensagens colocadas assim em cada salmo que são interessantes. As que nós vamos analisar aqui diz assim: Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. Então, isso quer dizer o seguinte, que desde que Deus estabeleceu as regras do universo, os mandamentos continuam os mesmos. Você pode não modernizar a Bíblia, não é isso, tá? Mas você pode interpretar alguns versículos da Bíblia como se eles fossem lidos e feitos por dia de hoje. É legal isso aí, sabe? Porque não é coerente você pensar que o cara viu um avião numa determinada visão e disse: e lá um pássaro de aço cuja a voz rugia como um trovão, né? Você pode imaginar que aquilo era uma visão de um avião, né? E você pode imaginar também que quando eles saíam ministrando a palavra de Deus de forma oral, de cidade em cidade lá, eles não tinham outra forma de fazer isso. Hoje a gente tem televisão, rádio, livro, internet, todos esses instrumentos. Por isso que o que é posto no mundo hoje, se ele for usado para glorificar o nome de Jesus, ele é útil. A internet falam que tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa que presta. Veja esses vídeos nossos aqui, eu durante mais de 20 anos fiz célula lá em casa. Então eu tinha que convidar o povo para estar junto, para ir lá, para fazer o estudinho, para falar para cada um. Tá? Uma vez por semana eu fazia. Hoje eu posso meditar aqui e colocar na internet todos os dias um versículo bíblico legal e é uma ferramenta. Às vezes você está precisando, alguém está precisando de ouvir exatamente aquela palavra e aquela palavra vai ser eficaz na vida do receptor e serviço feito. Uma beleza. Então a gente pode fazer isso, mas os mandamentos permanecem firmes e fiéis. Aquele que falou não minta, ele disse isso. Jesus falou que o diabo era o pai da mentira e Paulo fala para não mentir no Novo Testamento. Então, por exemplo, não minta é um mandamento atual. É o mesmo antes e agora. Não mate, né? Também. Não adultere, não roube. São coisas que eram antes e continuam sendo agora, né? Então os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. Tá? Eu já falei para vocês que nós temos os 10 mandamentos, mas uns falam que são 365, outros falam que são 650. E aí vai, se você colocar todas os aconselhamentos da Bíblia como mandamentos também, aí eu não sei quantos serão, mas são muitos. Por isso que ela é impossível de ser cumprida senão com a ajuda do Espírito Santo
E é impossível que o homem chegue à santidade sem o sacrifício de Jesus, porque é Ele que nos justifica, é Ele que nos purifica, é Ele que nos santifica. É o sangue dele que faz isso, tá? Já falei no videozinho da semana passada que é a mesma coisa assim. Seu irmão está devendo R$ 300 no posto de gasolina lá, tem uma promissória dele lá. Você passa e pensa, eu vou pagar a promissória do meu irmão. Chegar no posto, paga a promissória, pede lá, eu quero a promissória do meu irmão lá e tal. Pagou, e você pega a promissória, leva para casa, rasga. E ele não está devendo mais nada para ninguém, né? Porque você pagou. E é assim que funciona o sangue de Jesus. Ele pagou pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelo pecado de todos aqueles que aceitarem esse sacrifício, né? E o senhorio de Jesus. Aí vamos para a segunda parte aqui do versículo. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Um tempo, os judeus adoravam ao Deus de Israel dentro de um tabernáculo. Um tabernáculo tinha o átrio, daí tinha o lugar santo, tinha o santo dos santos onde estava a Arca da Aliança. E ali estava a presença de Deus. Tá? Era a casa de Deus. Depois eles construíram templos. E a Arca da Aliança ficava lá também. E aqui era a casa do Senhor. Era o templo. Só que quando Jesus veio, ele falou outra coisa. Ele falou assim, viu? Chegou o tempo onde vocês não vão adorar aqui, nem ali, nem nesse monte, nem num templo. Porque Deus busca os verdadeiros adoradores. A Deus o adora em espírito e em verdade. E ele fala, vocês são templo do Espírito Santo. Eu enviarei o Espírito Santo. Paulo comenta assim, vocês são a morada do Espírito Santo. Então, a bem da verdade, cada ser humano que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e recebeu do seu Espírito é um templo vivo, tá? E a santidade é o ornamento perpétuo da sua casa. Ornamento é enfeite, é beleza, bom cheiro, tá? Bom perfume. Então, quando a gente tenta viver em santidade, aí nós vivemos enfeitados, um templo enfeitado, um templo cheiroso, um templo perpétuo. É muito lindo isso aí, porque se tentar viver em santidade implica em várias virtudes sociais, né? Honestidade, generosidade, caridade, bondade, gentileza, paciência. Pensa se todo mundo respeitasse a gente se converte e começa a ler muito a Bíblia, a gente passa do ponto um pouquinho, parece. O pessoal chama de primeiro amor, mas na verdade é uma primeira chatice, porque a gente mais incomoda os outros do que qualquer outra coisa, né? Porque a gente fica embriagado com a palavra de Deus. Você começa a se envolver com a palavra de Deus e ela começa a fazer uma transformação tal no seu coração e te dá uma alegria tamanha que você só quer falar daquilo e quer enfiar a goela abaixo das pessoas aquilo e você não tem nem paciência com quem não quer receber aquilo. E aí fica ruim. Mas a verdade é que o envolvimento com a palavra de Deus vai produzindo uma mudança de mente, que os gregos chamam de metanoia, e a gente vai começando a viver diferente. Tem que cuidar para não voltar para trás, porque daí a gente começa também, vai naquela primeira chatice, daí volta. Tem uns que voltam demais e acabam voltando pro pecado, mas tem que fazer né, um meio termo aí, um equilíbrio e tentar para o seu bem viver em santidade. E é um treino, né? Como, Marco? Bom, ler a palavra de Deus é a primeira coisa, porque daí você vai ver na palavra de Deus o que é para fazer e o que não é, e você começa a viver daquele jeito, né? E aí, mas você começa a ver o resultado dessa vida também na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, e tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você faz.
e é maravilhoso. Hoje nós podemos ver um pouquinho dos frutos, mas na glória nós vamos poder olhar o livro da nossa vida lá e ver registrado lá tudo aquilo que a gente fez de bom, em santidade e em obediência. Pense nisso. É uma coisa muito legal para a gente semear para o nosso futuro, para nossa descendência e para nossa próxima etapa depois com Jesus. Deus te abençoe. Boa semana.